Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar um pouco mais de como é que você pode construir renda através de investimentos, porém de investimento que talvez ele ainda é muito novo, mas é muito importante não só para a construção do patrimônio no seu bolso, mas também para a economia do país, né? Mas antes de a gente poder passar para o convidado, que já é um convidado que já veio aqui para gente, eu queria dar alguns recados super importantes. O primeiro deles é se você ainda não investe ou ainda não tem sua plataforma de investimento, corretora, não se esqueça que aqui a gente tem a plataforma de investimento Disciplina Financeira. Você pode clicar no link aqui abaixo, você pode abrir a sua conta totalmente gratuito, beleza? E lembrando também, eu vou deixar um link, em breve a gente vai reabrir as vagas para consultoria de investimento. Então, se você quiser ter o meu acompanhamento para que você possa aprender a investir ou fazer a gestão da sua carteira, só você clicar no link aqui e falar diretamente comigo, beleza? Passado os recados que a gente tem que dar, né? Não tem jeito. Aliás, faz parte do nosso negócio. Eu queria passar para o nosso convidado, mais um carioca aqui participando, que é o Danilo, que é analista na TIC Research, analista CNPI, e ele toca a parte de fundos estruturados, né? Então ele vai explicar um pouco mais o que é isso, como é que tá rolando. Então, Danilo, mais uma vez, cara, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre esse ativo, não esse ativo, né? O fundo estruturado de modo geral. Da última vez eu vim aqui para falar sobre FIINFRA, que aí todo mundo fica, que bicho é esse tal de FIINFRA? E agora, FIAGRO, um pouco mais popular até que o FIINFRA, mas as pessoas também ficam perguntando que bicho é esse, e é sobre isso que a gente vai falar no podcast de hoje. E antes de mais nada, Danilo, a galera já te conhece, quem já acompanha aqui, a gente sempre consegue bater um papo, mas eu queria que você comentasse, antes de mais nada, quem é o Danilo em alguns segundos. Danilo é carioca, como você citou, filho da Ana Lenisa, sempre gosto de falar, tenho um orgulho demais da minha mãe, e pai de 2 meninas, marido, e eu falo isso porque quando as pessoas perguntam, a pessoa começa a falar o que está no LinkedIn, né? O que está no LinkedIn a pessoa talvez não entenda bem, quem não descreve quem é a pessoa. Descreve o que ela conseguiu conquistar no meio do caminho. Então esse é o Danilo, carioca, filho da dona Lenisa, pai, esposo, irmão. E no meio profissional, analista CNPI, toco a carteira de fundo estruturado da TIC Research, como você citou, e lá a gente faz a recomendação dos ativos que a gente acha interessante, bota ali preço-teto, a indicação de percentuais e uma tese de investimento para auxiliar aquelas pessoas que querem investir, mas talvez não tenha tempo suficiente para analisar de forma aprofundada cada ativo. Ótimo. E para você Rafael, mas o que a gente vai falar de fato? Existem alguns ativos que a gente gosta de trabalhar bastante, né? Eu sempre gosto de comentar muito sobre como é que você pode aumentar a sua carteira de dividendos ou ativos que geram receita para você. E todo mundo conhece os famosos fundos imobiliários, já falamos aqui, inclusive, se você não conhece ou quer aprender mais, tem bastante episódio falando sobre esse assunto. A gente gravou no ano passado, junto com o Danilo, um episódio sobre FIINFRA, que também ajuda nessa composição. E hoje a gente quer falar sobre FIAGRO, né? Então, Rafael, mas tanto que FII é esse? Calma, a gente vai explicar. O que acontece é que é um ativo que ele começou a ser negociado mais ou menos em 2021, né? Mas que acabou tomando uma proporção muito grande. Só para vocês terem uma ideia, no início de 2022, se eu estiver errado, você me corrige, a gente tinha mais ou menos ali 9 FIIs agros negociados na Bolsa. No final de 2022, aumentou para quase 25 e negociando em torno de quase 10 bilhões de reais. Exato. E o que isso quer dizer? Que houve um crescimento muito bom porque é um ativo que acaba trazendo uma grande vantagem para o investidor pessoa física comum. Quem são esses caras? Eu e você. Por quê? Porque ele tem um grande incentivo do governo por ter a isenção de imposto de renda. E isso pode te ajudar em aumentar a sua remuneração, pagamento de dividendo e uma boa estrutura também. Mas eu queria que você comentasse antes, Danilo, o que de fato é esse cara, né? Quem são os FIAGROS, de onde ele vem, o que eles se alimentam, que eu acho que a galera não conhece muito ainda. Perfeito. O FIAGRO, assim, eu acho que a pessoa sempre precisa entender o que é um fundo de investimento imobiliário. Porque aí ela vai... Fundo de investimento imobiliário, não. Fundo de investimento. Única e puramente fundo de investimento. Uma vez que a pessoa entende o que é um fundo de investimento, ao passo que vai mudando, se é um fundo de investimento em ações, se é um fundo imobiliário, se é um fundo do agronegócio, se é um fundo de FIINFRA, ela entende qual é a estrutura. Então, a estrutura de um fundo de investimento é da seguinte forma. Eu ou você, uma pessoa física, pode investir, coloca o dinheiro dentro de um fundo. Esse fundo tem a figura do gestor, que é um profissional que vai escolher quais ativos ele vai colocar dentro desse fundo. E ao passo que ele investe nesses ativos, esse ativo, e aí depende de cada segmento, vai dar um retorno e ele distribui novamente para o cotista. Então é uma sequência, uma esteira onde vai o dinheiro, o gestor investe, o investimento traz um retorno, passa pelo fundo, volta para o cotista. Essa é a linha.
O fundo de investimento no agronegócio, o que muda, então? Ele sai do cotista, que é um investidor pessoa física, passa pelo fundo, vai ter um gestor, esse gestor vai investir no segmento do agronegócio. E aí, a partir do momento que esse investimento traz um retorno, ele vem para dentro do fundo e o fundo distribui para os investidores. Então, a estrutura é essa e dentro do FIAGRO funciona da mesma forma. A ponta final é o agronegócio. Então, basicamente, você está dizendo que eu consigo investir basicamente no setor mais produtivo da nossa economia, né? Então, por que a gente está falando isso? Até antes de a gente começar, eu fui buscar alguns dados, né? Então, para quem liga lá na televisão, sempre vê, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Então, por que a gente está falando isso? É porque o agronegócio, ele representa em torno de 25% do produto interno bruto, do PIB, né? Então, Rafael, mas o que é o PIB? Cara, é basicamente o produto e serviços que você tem e aquilo é como se fosse para a gente entender como é que está indo a economia. Se ela está indo bem, o PIB é um pouco mais alto. Se ela está indo mal, o PIB é mais baixo, né? Então, só para você ter uma ideia, no auge ali da última crise que a gente viveu, crise sanitária, todos os setores foram muito maus, mas enquanto o agronegócio subiu quase 2%. Né? Então, você vê que é um setor que ele acaba se tornando muito resiliente e isso traz que nós hoje, como investidores, temos a oportunidade de investir nesse negócio. Seria basicamente isso. Perfeitamente, exatamente isso. O setor do agronegócio ele é um setor muito resiliente e, como você falou, né, ele representa aí 1/4 do PIB brasileiro. Então, nós somos, de fato, um grande celeiro do mundo, né? A gente alimenta o mundo inteiro, não só a gente, mas isso é uma das bandeiras que a gente pode se orgulhar. Nós somos um dos maiores exportadores do mundo. Isso de grãos, de carne bovina, suína, a gente está sempre ali nos top 5 e somos, geralmente, para diversos segmentos do agronegócio, nós somos os maiores exportadores. Então, a gente acaba sendo muito resiliente nesse ponto. Então, o período que a gente teve, né, dessa crise sanitária, que foi a pandemia, e que afetou o mercado como um todo, o setor do agronegócio ele resistiu muito bem. E aquilo, né, se é algo que de fato movimenta a economia, existe um incentivo de todas as partes, né, inclusive do governo. Então, por isso que existe essa isenção, né, é uma política de incentivo para aquela área que de fato movimenta a economia do país não pare e seja fomentada cada vez mais. E aí, pegando por esse gancho, Danilo, a gente tá tendo um burburinho no mercado, se a gente pode dizer, com grande risco, né, de acabar, de ter esse incentivo tirado. Sim. Né? Então, tá tendo algumas reuniões, questão do arcabouço fiscal, a reforma tributária. E será que de fato isso pode acontecer? Porque assim, se a gente tem esse grande incentivo, que é o que acaba movimentando ainda muito mais e fomentando para que isso consiga chegar melhor na ponta final para o investidor, como incentivo, para quem não quer conseguir ter uma rentabilidade sem que você tenha que retirar ali imposto de renda, o retorno líquido acaba sendo maior. Né? Então, o que resulta para o seu bolso acaba sendo mais. Mas com o atual governo, será que isso pode acontecer? Porque tem muita informação que talvez isso possa vir a se concretizar nos próximos meses. Então, é um ponto realmente, é um fantasma, mas é aquilo, esse fantasma ele vai existir enquanto o ativo for isento de imposto de renda. Enquanto houver isenção de imposto de renda para o FIAGRO, para o fundo imobiliário, para o FIINFRA, vai ter o fantasma da isenção. Isso não é a primeira vez que acontece. Agora, eu tenho alguns motivos para crer que não irá ser tributado. Então, primeiro ponto, enquanto não for tributado, existe o fantasma. Danilo, vai bater um martelo dizendo que não vai ser tributado? Não posso fazer isso. Uma vez que, assim, não é uma decisão nossa. Mas existem alguns pontos que me fazem acreditar que não será tributado. Primeiro, que a criação do FIAGRO ela é muito recente. E ela foi criada exatamente para incentivar o setor do agronegócio. Isso, de novo, foi criado em 2021. Para tampar um buraco que, assim, é preciso de muito capital para dar continuidade no segmento do agronegócio que movimenta a economia. Segundo ponto, a gente tem uma frente parlamentar do agronegócio no Congresso. Então, esse é um outro ponto que vai naturalmente bater de frente quando for levantada essa possibilidade de tirar a isenção do FIAGRO. Então, talvez a gente eu acho que é mais fácil ter um corte de isenção no fundo imobiliário do que no FIAGRO. E aí, por conta desses dois motivos. Primeiro, que é muito recente, a gente está começando agora para fomentar essa área. Segundo, que a gente tem uma frente parlamentar que está ali no dia a dia e vai estar votando
e brigando, né? Assim, pelo menos a gente espera, para que mantenha-se a isenção. Enquanto não houver conflito de interesse, eles vão continuar brigando para que isso continue, né? Que de fato tem um conflito agora positivo para o nosso lado de investidor, que é continuar com a isenção. Mas aí quando a gente fala de agronegócio em geral, a gente tem algumas frentes que hoje o investidor pessoa física já pode investir no agronegócio, né? Então você pode investir, por exemplo, em empresa listada em bolsa que atua nesse setor. A gente tem títulos de renda fixa, né, que também, como por exemplo LCA ou CRA, por exemplo, CRA, que são as letras de crédito do agronegócio e os recebíveis do agronegócio também. E agora, por outro lado, eu tenho os fundos de agro. Sim. Para a galera que talvez não conheça ainda, né, como é que ela consegue diferenciar? Qual é a vantagem de um e desvantagem de outro? Eu sei que é muito conteúdo, mas dá para a gente conseguir explicar quais seriam as principais diferenças? Tá, então a gente tem, de fato, ela pode investir em uma ação que investe no agronegócio. Sim, a gente tem empresas listadas, o número não é tão grande assim, mas a gente tem empresa listada do agronegócio. É uma possibilidade, mas é aquilo, você está investindo no equity. Apesar do FIAGRO também ser renda variável, mas você está investindo no equity daquela única empresa. Você pode investir, de fato, no CRA e no LCA, mas por que assim, o investimento no CRA e do LCA não teve tanta atração como tem um FIAGRO? O CRA e o LCA, quando era negociado, eles eram negociados, assim, o preço de entrada geralmente era mais alto. Então, quando você abria a corretora lá para comprar um CRA, assim, o preço mínimo de entrada era de 5 mil, 10, 15 mil reais. Isso, então, para quem tem um patrimônio de 100 mil, já seria 10%, 5%, 15%, nenhum único CRA, nenhum único segmento. Então, você poderia fazer, aliás, você pode fazer até hoje, inclusive, né? Mas existe uma limitação de preço de entrada e existe uma limitação de concentração. Você coloca muito dinheiro e concentra em um único local e em um único risco. Concentração é uma questão que, no meu ponto de vista, faz não valer a pena você investir diretamente no CRA. O preço de entrada é uma outra barreira, para alguns, para outros nem tanto. A análise do CRA, sim, as pessoas conseguem visualizar como funciona o setor imobiliário, né? Ele mora numa casa, ele visita o shopping, ele às vezes paga o aluguel ou é dono da sua própria casa, então ele consegue visualizar bem como é que é o business de um setor imobiliário. Agora, do agronegócio, talvez ele não tenha esse contato, esse tato ainda para poder fazer uma análise. Então, eu acredito também que a análise do ativo que vai ser investido é uma outra barreira. Segundo ponto, e aí olhando para o FIAGRO, a gente tira todas essas barreiras, porque o FIAGRO é o preço tem cotas que são negociadas a R$10 e cotas negociadas a 100. Então, assim, a barreira de entrada no quesito valor é muito menor. Segundo ponto, você botou R$10 ou R$100, você não está comprando um CRA, você está comprando uma carteira. Então, com R$100 você comprou 10, 15, 20 CRAs. E a gente tem alguém especialista que entende do agro, entende o ciclo, entende o risco para estar tomando conta daquilo. Então, existe a possibilidade de investir de fato no CRA, no LCA, só não faz sentido hoje a gente tendo esse instrumento que é o FIAGRO. Tá, só vou dar um passo atrás. Sim. Acho que a gente acaba usando muito os termos, né? E a gente que acaba ouvindo isso todos os dias já sabe o que a gente tá falando, né? E eu sempre gosto de apertar, tipo como fosse a tecla SAP, tá ligado? Sim. Tipo, ó, você que nunca ouviu sobre isso, só pra gente poder entender. Quando a gente tá falando de investir, por exemplo, numa LCA, é uma letra de crédito do agronegócio. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai entrar na sua corretora e é através da sua corretora, que é um instrumento, né, que tá mediando ali, você vai comprar um título de alguém que tá investindo no agronegócio, né? Então, basicamente, você vai ter o emissor, que vai ser um banco, uma instituição financeira, que está vendendo para você aquele título ali. E o que o Danilo está falando? Que a gente tem uma barreira de entrada, talvez seja mais cara. Então vamos supor que você é um investidor iniciante, né? O médio já é intermediário. Para você comprar uma LCA, você precisa desembolsar talvez 5, 10, 15 mil reais. E isso, muitas das vezes, se torna muito caro para quem está começando, inevitavelmente, né? Até pelo nível de concentração no único ativo. A mesma coisa é quando a gente fala de um CRA. Você está comprando a dívida de alguém, vamos colocar assim para ficar mais fácil. E essa dívida você tem que analisar. Tá, quem está te vendendo esse título? Pô, será que ele tem condições de me pagar o que ele está me prometendo? Que é a rentabilidade daquele título. Então, quando a gente olha para esses setores, principalmente para títulos de renda fixa, sempre você está comprando a dívida de alguém. Então, você tem que ter uma análise mais fundamentada, você tem que olhar com mais cuidado para não tomar nenhum prejuízo. Por mais que tenha os órgãos de garantidor ali, você pode tomar e ter um pouquinho de problema. Então,
Então, isso significa a LCA e o CRA, beleza? Então, se ficar dúvida, coloca nos comentários aqui. E quando a gente fala de um fundo, eu não estou investindo diretamente num título. Eu estou investindo num fundo que tem um gestor, que fez uma análise e uma diversificação de diferentes títulos ali, tanto de CRA quanto de LCA. Tô certo? Perfeito. Pronto. Então, acho que é legal a gente trazer isso, porque eu sempre gosto de tentar trazer essa explicação mais... tirar um pouco do técnico, trazer mais pro nosso dia a dia, porque a gente que fica envolto no mercado, né? Acaba, caramba, um monte de linguagem, a galera, calma aí, pra onde que eu vou? O que que eu tô fazendo? E aí, pegando por esse ponto, quando eu olho para um fundo, por exemplo, quando eu vou analisar um fundo imobiliário, né, eu sempre vou olhar para alguns indicadores. Então, eu vou olhar para a vacância física, a vacância financeira, eu vou olhar para o PVP, que é o preço sobre o seu valor patrimonial, eu vou olhar, talvez, para a qualidade do imóvel, se for imóvel tijolo, eu vou olhar, por exemplo, para quanto está pagando de dividendo, tanto mensal quanto anual, como é que está a recorrência. Beleza, esses são os principais indicadores que eu me lembro agora que eu vou olhar para um fundo imobiliário. Agora, quando eu olho para um FIAGRO, o que eu tenho que olhar para entender qual o segmento que ele atua? Tá, então, o agronegócio ele tem diversos segmentos. E aí, quando a gente fala de agronegócio, a primeira vez que a pessoa ouve isso, ela volta os olhos para o produtor rural. A pessoa que está plantando vai colher aí. Mas existe uma cadeia produtiva do agronegócio. A gente tem algo que a gente chama que é antes da porteira. O que é esse setor ou esse segmento de antes da porteira? É tudo que vai trazer os insumos para a produção. Então, semente, fertilizante, defensivos agrícolas, maquinário, tudo isso está antes da porteira, antes da plantação em si. E aí, depois que passar esse primeiro estágio aqui de antes da porteira, a gente tem dentro da porteira que vai ser, de fato, a plantação, o cultivo de diversos grãos, café, frutas, a gente tem dentro da porteira. E a gente tem um segmento que é depois da porteira. Depois da porteira é a industrialização do que foi plantado e colhido. Então, ali dentro da porteira, a gente tem, de fato, a produção. E aqui a gente vai ter a industrialização e a venda desse ativo. Então, a gente tem essa cadeia produtiva do agronegócio, além do agroserviço, né, que está em todas essas etapas do agronegócio. Então, o primeiro ponto é entender... O FIAGRO, ele vai investir em um único desses setores? Vai atuar somente nesse segmento de antes da porteira? Vai ser apenas no produtor rural, de fato? Vai ser dentro da porteira ou vai atuar depois da porteira? Isso seria basicamente... E aí, por isso que eu digo que quando a gente olha para o segmento de imobiliário, isso fica muito mais fácil para o investidor pessoa física. Porque ele sabe, aqui eu te fiz uma separação e as pessoas podem estar viajando nessa minha apresentação aqui dos setores. Mas quando eu falo para você, pode ser um setor que só vai investir em laje corporativa, você fala, laje corporativa é onde eu vou visitar meu advogado, onde eu vou lá na minha consulta com psicólogo, com dentista, uma laje que vai ter profissionais atuando ali. Não é uma laje residencial, é comercial. Aí se eu falo, um fundo imobiliário que é somente nesse segmento, você entende. Eu falo, um fundo imobiliário que só é somente no segmento de shoppings. Você fala, ok. Agora, para o agronegócio, existe essa barreira que é de entendimento. Mas vamos lá, a gente tem essa cadeia produtiva do agronegócio. Um ponto que a gente precisa analisar é de concentração, em que segmento a gente está atuando. O FIAGRO está atuando, mas olhando de forma mais ampla, a pessoa pode começar bem na linha do fundo imobiliário. Como é um fundo, você vai ver ali se tem liquidez ou não tem liquidez. O fundo também é novo, né? A criação do FIAGRO a lei do FIAGRO foi feita em 2021. Então a gente tem uma série de FIAGROs ainda muito recentes. Então vai ver qual é o que tem liquidez. Preço é uma questão importante. Hoje, atualmente, a maioria dos FIAGROs estão investindo em títulos de dívida, como se falou aqui, o CRA, o LCA. Então, o PVP ele serve bastante como precificação. Eu, particularmente, não utilizo somente o PVP para precificar, mas é um parâmetro muito bom para quem está fazendo sua análise sozinho. Tá, para quem está fazendo análise sozinho, explica para a galera o que é o PVP. Tá. Existe o valor patrimonial, que a gente chama de VP. O valor patrimonial a precificação dos ativos que estão dentro do fundo. Então, lembra aquela esteira. Investidor, você que está nos ouvindo, o fundo de investimento tem a figura do gestor, ele vai comprar os ativos que vão investir.
comprou os ativos A, B e C. O ativo A tem um preço, o ativo B tem um preço, o ativo C tem um preço. Esses preços e mais o caixa, né, então, e todas as dívidas que tem um fundo, fez a conta ali, o valor patrimonial vai ser o valor desses ativos e mais do caixa que se tiver. Esse é o valor patrimonial. Como a gente tem esse ativo negociado em bolsa, a cota ela não é o preço do valor patrimonial. A cota é o preço que a gente negocia aqui, eu e você. Eu tenho aqui, essa aqui, vamos supor, é a minha cota. Infelizmente, nem todo mundo está vendo pelo YouTube, então não vai conseguir visualizar isso. Mas tenta aí imaginar isso. Eu estou com um copo na mão, então supondo que esse meu copo aqui é uma cota. A cota patrimonial, o valor dele pelos ativos que estão aqui dentro é de R$10. Mas eu falo para você, Rafael, eu tô com essa cota aqui, esse copo aqui ele é ótimo. Você tá vendo aqui uma cédula de R$10 aqui dentro, mas acredite em mim, esse copo com R$10 vai te render muito. Aí você fala, muito bom, vou comprar esse copo por 11. O preço que eu tô te vendendo é 11. Isso é o preço de mercado. Então é uma negociação entre eu e você. Então existe o preço de mercado e o valor patrimonial. O que é o PVP? É esse preço que eu negociei com você de R$11 e o valor patrimonial é do ativo que está dentro do fundo. E aí a gente vai ter uma conta. Se eu vendi pelo exato preço que tem os ativos ali dentro, que é o valor patrimonial, vai ser igual a 1. Vendi por 10, o valor patrimonial é 10. Igual a 1. Vendi para você por 11, o valor é 10. Vai ser 1,1. Então, quanto mais próximo de 1 for o PVP, mais próximo está do preço adequado para aquele fiagro. Lembrando, esse assim, é uma métrica rápida para se analisar. Não dá, eu não gosto de colocar tudo dentro do mesmo saco, porque assim, por mais que tenha ativos que são mais arriscados do que outros, e isso deve ser precificado. Mas quando você olha assim, uma régua para quem está nos ouvindo e para conseguir fazer uma análise de preço, isso já é uma boa métrica. É só para você entender se está barato ou se está caro. É isso. Né? Então, realmente, deixa eu ver se está barato, se está caro, se está na média, então a gente vai ter um entendimento. É claro, né? Lembrando que a gente nunca olha para o indicador de forma individual. É só uma narrativa para que você possa... Opa, já entendi isso aqui, como é que funciona para você ter uma ideia. E aí, pegando, então, a gente tem basicamente 3 ou 4 setores diferentes que o Fiagro investe. Vamos colocar dessa forma, Sim. A gente vai aprofundar um pouco mais. E aí, hoje, olhando para o cenário atual, né? Qual o setor que mais te chama atenção, que faz mais sentido dentro daqueles que atuam? Só para a gente poder ter uma ideia, para uma linha para a gente seguir. Tá. Eu, particularmente, eu gosto mais do fiagro diversificado em todas as fases da cadeia. Então, a gente tem fiagros que são mais temáticos, que investem somente na cadeia de insumos, ou seja, só financiam o produtor rural, que vai fazer ali o plantio. Tem outros que só investem no produtor rural. Então, é aquela fazenda que vai plantar café, ele investe em um que planta café. Tudo isso está dentro da porteira, tá? Então, o produtor que planta café, o produtor que faz o cultivo de laranja, outro de cana-de-açúcar. Ele só vai ali dentro. E outros vai na exportação, por exemplo. Pega de levar esse produto in natura ou industrializado para outros países, fazer a exportação. Eu gosto mais dos ativos que atuam em todas essas cadeias, tá? Então, existe a possibilidade. Então, existe a possibilidade de um fiagro atuar somente em uma das cadeias ou atuar em todas elas. Eu busco quem atua em todas elas. Acontece, gente, quando a gente faz a gravação ao vivo, às vezes cai o celular no chão, acontece alguma coisa, eu vou aproveitar até essa deixa aqui pra falar, gente, por favor, quem conseguir trazer um copo d'água pra mim aqui, eu tô quase morrendo aqui de sede, mas tá tudo bem, vamos continuar. Cara, mas olha que legal, é interessante a gente pegar sobre isso, né, e identificar que eu não preciso também estar focado num único setor. Sim. Então significa que eu tenho alguns fiagros que estão relacionados aos 3 setores. Sim. Então eu posso, além de diversificar na classe de ativos, tendo um fiagro, por exemplo, na minha carteira, eu posso também diversificar intra-ativos. Então eu consigo comprar um fiagro que está desses três setores, por exemplo, aí, para me ajudar. Pegando hoje, a gente tem uma quantidade pequena, se a gente for falar de fiagros, né, para poder analisar. Dos que você olha hoje, qual deles você acha interessante que a gente possa comentar e de um setor específico que você está falando agora? Tá, então vou falar dos setores específicos e depois eu falo da gente poder olhar com mais carinho, tá? Então, por exemplo, eu tenho o Vigia 11, ele é o fiagro mais negociado
da Bolsa que tem mais liquidez. Sim, a B3 dá um boletim e que ele informa quais foram os ativos mais negociados no mês e quais foram mais negociados desde 2022. O Vigia é um desses. E ele atua unicamente ali antes da porteira. Então, ele vai atuar numa cooperativa ou numa distribuidora que vende sementes, que vende fertilizantes, que vende defensivos agrícolas. Então, o Vigia é um deles que atua no segmento específico. XPCA é um fiagro da XP que atua com produtores rurais. E aí ele está dentro da porteira. Aí vai ter um produtor rural só de soja? Não, ele tem lá produtor rural de soja, de milho, de algodão. Enfim, ele tem produtores rurais, mas ele atua basicamente aqui. Inclusive, o Brasil é um dos maiores exportadores de algodão do mundo, né? Exatamente, não só de algodão, soja. Aí a gente, como eu falei no início, né? A gente é top 5 em quase tudo que a gente exporta aqui do agronegócio. Então, aí tem o XPCA, tá aqui nessa parte de interno. E um outro fiagro, para a gente fechar 3, CPTR. O CPTR, ele foca em todos. Então, ali na carteira dele, ele tem um pouco de cooperativa, um pouco de produtor, um pouco de trading, que é quem faz a exportação do produto que a gente tira daqui. Então, ele segue todas as linhas. Ótimo, legal. E aí, pegando hoje para a relação que a gente tem economicamente falando, você acha que o agro ainda vai continuar, além de ser resiliente, como a gente já falou, mas olhando para uma taxa de juros mais alta, olhando para essa dificuldade que a gente está vivendo agora, de uma inflação também voltando a crescer, ainda é um setor que consegue se manter bem ou não? Olhando para ciclo econômico, se a gente pode dizer dessa forma. Ele vai bem em qualquer cenário. Qualquer cenário. Porque assim, ele não precisa ser unicamente atrelado. Chegou água, galera. Chegou água. O convidado tá quase morrendo aqui de tanto falar com sede. Mas acontece. A gente tem... Pô, me viajei na pergunta agora, porque você foi falando sobre outras questões. Bebe água. E a gente vai... A questão é que, assim, hoje a gente vê um cenário, se a gente for comparar com 2 anos atrás, tá? Então a gente vê um cenário, por exemplo, com uma taxa de juros mais alta. Hoje, na gravação desse episódio, a gente vê uma taxa Selic a 13,75. Uma briga ali entre governo e Banco Central, querendo um esmagar o outro. Mas é bem provável que a gente possa ver a taxa se mantendo nesse patamar. E quem sabe, que não seria muito bom, mas ela pode vir também a subir, por questão da inflação tá ainda descontrolada, se a gente pode dizer dessa forma. Olhando para isso, né? Então eu sempre gosto de ter, todo convidado que eu trago, ainda mais quando o cara é analista, de trazer esse comparativo. Pô, a gente tá vendo aqui um cenário econômico um pouco mais desafiador, de forma economicamente falando. A gente tem ativos que se favorecem desse cenário, e o fiagro, ele acaba se favorecendo, ou como você falou, ele consegue ser resiliente e se dá bem em qualquer cenário que tá vivendo. Ele consegue navegar nos 2 cenários. Então, assim, isso aqui é um ponto importante, porque isso aqui é o Brasil, né? A gente sai de 2 e vai para 13. Depois a gente volta e aí a gente fica navegando nisso daí de uma forma até difícil de explicar, assim, como é que a gente vai nos 2 polos. Mas o fiagro, ele pode atuar. Hoje, são majoritariamente investidos em CDI, atrelados ao CDI. Então, a gente está falando de taxa Selic. Se a taxa Selic está alta, o CDI também está alto. E aí, hoje, todo mundo aproveita o CDI. Isso faz com que a rentabilidade seja muito atraente, né? Então, você vai ver o quanto que um fiagro distribui por cota. Assim, você paga R$100 num fiagro hoje, no mês que vem, você está ganhando R$1,50. Então, você comprou uma cota, você recebeu R$1,50. Comprou 10, está recebendo 15. E assim por diante. Todo santo mês. Então, basicamente, ele paga um dividendo ali de 1,5. Né? Então, comparado... Atualmente, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, com a taxa Selic hoje, cara, assim, fazendo conta de padaria aqui, tá, gente? Então, tá pagando ali quase em torno de 1%, 0,9%. Então, o fiagro consegue ter essa vantagem que você está dizendo. Com certeza. Atualmente, e aí tá surfando essa onda do CDI. CDI tá alto, a maioria estão investindo em CDI. Ô Danilo, vou te interromper de novo para tirar uma dúvida agora pessoal que eu acho que talvez faça sentido. Quando a gente fala de fiagro, a gente tá falando de um ativo de renda variável. Sim. Né? Não seria mais interessante a relação dele estar com outro benchmark, não sei, o CDI? Você acha que isso pode ser um problema ou não? Só para quem não está entendendo, poxa, se eu tenho um ativo que é de renda variável, eu teoricamente não compararia melhor com um ativo de renda variável, não com um benchmark de renda fixa, que é o CDI, por exemplo. Tá, mas ele está comprando um CRA, que é um ativo de renda fixa. Entendi. Por isso faz esse comparativo. Tá, assim, eu falei aqui sobre FINFRA, né? Não quero misturar as coisas, mas FINFRA eu falei, é um ativo de renda variável que é negociado na bolsa. É um ponto. O fiagro, hoje,
ele atua majoritariamente com CRA, que é um título de dívida do agronegócio. Mas ele pode investir também no imóvel, então ele pode investir no equity. E aí, para o equity, talvez a gente só fique com o IPCA. Mas hoje, que a maioria está atrelada ao CRA, os indexadores têm sido o CDI. E aí é natural, porque se o CRA paga CDI mais alguma coisa, por que ele vai botar um outro indexador? Entendeu? Então vai nessa linha. Entendi. Mas fazendo um comparativo histórico, você acha que pra gente entender, né? Eu até puxei alguns dados aqui pra gente comentar, né? Da questão do Fiagro ser bastante resiliente, aí a gente, lógico, né? Que a gente vai pegar o índice o IFIX, por exemplo, para fazer um comparativo. Faz mais sentido eu comparar o IFIX com o IBOV ou comparar o IFIX com o CDI, por exemplo, para tentar esse nível de resiliência? Olhando para o geral, que seria um título de renda variável, desculpa. Tá. IFIX é um índice do fundo imobiliário. E aí o fundo imobiliário, vamos só trazer aqui um pouco de cor para os estágios que nós estamos, de fundo imobiliário e de Fiagro. A lei do fundo imobiliário foi criada em 1993. O de Fiagro foi em 2021. Então, a maturação que já teve no Fiagro é bem diferente do que a gente tem no fundo imobiliário, melhor dizendo. O que a gente já teve, o que a gente já andou no fundo imobiliário é desde 93. Para o Fiagro, a gente começou agora em 2021. No fundo imobiliário, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários. Para o Fiagro, a gente tem 30. Então, e a gente não tem um indexador de Fiagro. O fundo imobiliário, ele... É tanto FII, né? Qual FII que eu tô falando agora? Exato. O fundo imobiliário, ele tem diversos que já investem no próprio equity. Então, para o fundo imobiliário, de fato, faz sentido comparar mais com o equity. Cara, o que é esse tal de equity, né? Não precisa falar equity. Ele é mais voltado para o negócio de fato. Quando a gente fala de título de dívida, eu estou emprestando dinheiro para você vai me pagar de acordo com o que a gente vai combinar. Te emprestei 10, você vai me pagar 11. Isso são títulos de renda fixa. O equity é algo diferente, a gente se torna sócio. Vai se tornar sócio aqui do Disciplina Financeira. O que tem de lucro, a gente divide. Então e se não tiver lucro, que eu acho difícil, afinal é uma disciplina financeira, se não tiver lucro, nem eu nem você ganha. Então o risco é maior, porém a possibilidade de ganho também é maior. Eu te emprestei 10, eu recebo 1. Aqui eu posso não receber nada, mas eu posso também ter um lucro e receber 5, 6, 7. Então é um pouco disso. E quando a gente fala de equity, é isso, a sociedade, o negócio. E aí o fundo imobiliário, ele investe diretamente no equity. Ele compra um prédio inteiro, ele compra um shopping inteiro ou uma participação do shopping. Então é natural que a comparação do IFIX seja com Ibovespa e não com o CDI, que é um título de renda fixa. Ótimo, perfeito. E aí, comparando, já pegando para uma ideia de carteira de investimento hoje, né? Eu sempre gosto muito de falar sobre uma estrutura de uma carteira mais diversificada, né? Então, você sempre ter classes de ativos diferentes, intrativos e aí tudo mais que a gente sempre fala por aqui no podcast e esse ponto. Olhando hoje, né? Lógico que você atua mais nessa área, você vai defender sempre o peixe que você atua. Sim. Mas olhando para uma carteira, quanto que você consideraria, né? É claro que aqui a gente está falando só para trazer um contexto, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar com uma carteira muito para um cliente de forma individualizada, de acordo com seus objetivos, perfil e tudo mais, tá? Vamos colocar isso um pouco de lado e olhando para o Danilo. Quanto que você consideraria, hoje eu tenho, ou eu considero que eu devo ter 10, 15, 20, 25% nessa classe de ativo? De percentual? De percentual. Depois a gente vai entrar nos ativos especificamente e o porquê deles. Mas olhando para a classe de ativo, porcentagem. E realmente depende muito de cada perfil, tá? Sim. Vamos pegar perfil Danilo. Pronto. Perfil Danilo. Melhor. O perfil Danilo é mais acelerado, não é tão moderado assim, né? Então, para mim, cerca de 30% da carteira em ativos de renda. E aí, para mim, dentro desse ativo de renda vai estar lá o fundo imobiliário, o FIINFRA e o Fiagro. E aí, ali eu faço a minha carteira. Ótimo, legal. E olhando especificamente para o assunto de hoje, que é Fiagro, qual que você tem na carteira hoje, se você puder falar? Não sei se pode, mas acho que pode, né? Não pode. Não posso falar, isso fica... Porque aí fica como se for recomendação, não foi? E aí a gente fica aqui, grava hoje e isso fica eternamente, aí pode causar algum tipo de problema. Faz o seguinte, ó, a gente coloca a data do episódio e fala assim, olha, eu gosto desse aqui. E por A, por B e por C. Só pra galera ter uma noção pra onde começar a olhar. Mas lembrando, gente, nada que é falado aqui é recomendação de investimento. Beleza? Então, se você sair daqui
com o que você ouviu e investir, o problema é seu, não é nosso. Beleza? Pronto, avisei. Perfeito. Turma, se quiser indicação, eu faço indicação. Pode deixar o link aqui da nossa carteira? Pô. Clica no link da carteira e você vai ter a nossa recomendação com uma tese de investimento, preço teto, o quanto a gente acredita de ser percentual adequado para uma estratégia de investimento. Plantão de Tira Dúvida, a gente vai conversar bastante. E aí você pode falar então dos FIIs que estão nessas recomendações, né? Posso. Pronto. Eu peguei. Fechei aqui, ó. Esperei a deixa e já era. Não tem como ele fugir sem ter que falar pelo menos alguns que ele tem. Tá, eu posso, mas isso não significa que tá na nossa carteira, né? Porque a nossa carteira é destinada para os nossos assinantes. Assim, a gente tem, de novo, eu acredito que não existe um ativo que é o superstar, que é o ativo, apesar disso chamar bastante atenção, né? Se você bota lá no YouTube, o melhor Fiagro para 2023, bomba o vídeo, porque a pessoa consegue acreditar que um único Fiagro vai trazer a solução para tudo. Mas eu acredito num portfólio, de fato. Então, na minha linha de pensamento, você deveria ter um Fiagro que segue a linha de antes da porteira, como expliquei, um dentro da porteira e um que pegue tudão. Então, os próprios Fiagros que eu citei aqui são bons exemplos, né? Sim. Eu tenho antes da porteira. Vigia, NCRA são ativos que atuam antes da porteira. EGAF, 3 que atuam antes. Então, você pode estudar alguns deles e ver qual faz sentido para você. Dentro da porteira, a gente tem 2 que são grandes, já são antigos, que é o XPCA e o RURA 11. Eles atuam basicamente aqui, dentro da porteira. E alguns que são mais diversificados, CPTR foi um que eu citei, VCRA é um outro também que não está preso a um setor específico. E aí você dá uma olhada nesses, eu falei aqui, 7 fundos, 7 Fiagros, isso em cada módulo desse, e aí você dá uma olhada, e a ideia é que você monte o portfólio, aí, pelo amor de Deus, não vai pegar os 3 diante da porteira, porque aí você está concentrado em um único local. Inclusive, vocês vão ver, se você abrir o relatório gerencial do fundo, que às vezes vai ter o mesmo ativo em mais de um. Então, porque é a mesma empresa. A empresa atua aqui antes da porteira. Então, talvez um tenha, sei lá, 5%, o outro tem 7%. Aí, na tua carteira, se você comprou os 2, não vai ser 5 ou 7. Na tua carteira vai ter 12. E aí, por isso que precisa ser diversificado também nos segmentos. Ótimo. E aí, pegando, pra gente pegar um pouco desse contexto, se você pudesse hoje, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, Sim. Fiz pro teu xará, né? Sempre pego ele nessa pergunta, mas assim, se você pudesse escolher um Fiagro, você vai investir em um Fiagro, a Bolsa de Valores vai fechar pelos próximos 10 anos, e você tem que olhar daqui a 10 anos o que está acontecendo. Qual seria e o porquê? Aí você vai ter que defender a sua tese. Eu não acredito nisso, nessa questão de tu botar e esquecer. Não acredito, mas não acredito mesmo. E até porque aqui é o Brasil. Se você falar... Sabe uma história engraçada? Teve uma vez que um cara falou pra mim assim, um amigo chegou pra mim, falou assim, Danilo, arrumei aqui uma oportunidade de investimento, você que fala de investimento, você vai gostar. A Selic estava 2% ao ano. Aí ele falou assim, isso aqui, o risco baixo, paga 1% ao mês. Eu falei, é pirâmide. Ele falou assim, cara, mas tu nem esperou eu te falar aqui como é que é o processo, qual é o nome da empresa. Eu falei assim, paga 1% ao mês com risco baixo? Ele paga 1% ao mês com risco baixo. É pirâmide. Aí, recentemente, eu estava falando exatamente sobre Fiagro e sobre o quanto eles estavam pagando por mês. Então, eu falei, você investe no Fiagro hoje, no mês seguinte você vai receber um dividendo que vai ser de 1,2%. E aí ele foi e me chamou e falou assim, Danilo, você não disse que um ativo que tivesse pouco risco com 1% era pirâmide? Agora você está falando de um que investe, que dá por mês 1,2, 1,5, isso também é pirâmide, então. E eu falei, não, cara, porque o cenário mudou. Naquela época a Selic era 2%, hoje a Selic é 13%. São questões diferentes. E por isso que eu tô falando, eu não acredito nessa questão de ser uma coisa que a gente bate o martelo hoje vai ser para 10 anos, principalmente porque a gente está no Brasil. E aí vem o segundo ponto da importância de investir, de entender fundamento. Porque para ele ficou ancorado nos percentuais. Quando eu falei para ele 1% é pirâmide, ele ficou com aquilo, 1% ao mês é pirâmide. Aí quando eu falei que o Fiagro estava distribuindo 1,5% ao mês, ele falou, isso deve ser pirâmide. Mas é porque o cenário mudou. Mas falando um pouco sobre um Fiagro que hoje me deixa confortável, e aí, como você está falando para fechar por 10 anos, vai muito pela gestora que é o KNCA. Por quê?
você investiria nele por 10 anos? Porque ele é a Quineia. Sim, é bem robusta, tem um time de gestão muito voltado para o agronegócio. Eles têm... É o maior Fiagro hoje, passou já de 1 bilhão, 1,2, eu acho, de bilhão de patrimônio que tem sobre gestão. E é um ativo, sim, é uma casa muito respeitada tanto no fundo imobiliário quanto no Fiagro. Mas, de novo, eu não acredito nessa tese de tu pegar e fechar o olho pro ativo. Não, claro, com certeza. Mas isso você tocou num ponto final agora que eu sempre gosto de olhar para os fundos imobiliários, por exemplo, e para qualquer tipo de fundo, né? Para a gestora. Né? Então, você pegar uma gestora que já tem um histórico mais consolidado, já tem mais tempo, patrimônio e tenha, teoricamente, um setor especializado naquela área que está atuando. Isso ajuda muito quando a gente olha para qualquer tipo de fundo. Né? E talvez muita gente passa despercebido por isso. Vai focar muito na questão de qual é o fundo, quanto tempo tem, em dividendo, mas esquece de olhar para o time de gestão. E, aliás, a gente falou desde o início aqui, a estrutura de um fundo sou eu, o cotista, eu tenho no meio ali um cara profissional que vai fazer a gestão, e da outra ponta eu tenho um ativo, que é o gestor que faz a gestão daquele ativo. Então, acho que isso aqui é uma coisa que não pode ser desconsiderada quando a gente vai olhar para um fundo, né? Perfeito. Assim, a gente está com o Fiagro, que começou a ser negociado, assim, a lei do Fiagro é de 2021, nós estamos agora em 2023, e aí você pensa, um ativo realmente muito novo. Se você olhar em comparação com o fundo imobiliário, que é de 93, realmente é muito novo. Mas um ponto que a gente precisa entender é que o financiamento do agronegócio, isso não é novo. O CRA que a gente está falando aqui, o CRA, o LCA, é de 2005. Já tem muito mais tempo do que o Fiagro. E o financiamento do agronegócio, através de bancos que são destinados a isso, também é bem antigo. Então, hoje, quando alguém olha para um Fiagro para investir, um ponto que ele tem que observar é quem é a gestora. Ok, é uma gestora que já tem fundo imobiliário, a gente já conhece na Faria Lima. Perfeito, então ele entende de crédito, entende de fundos listados. Mas será que entende de agro? Se não entende de agro, veio alguém da equipe que entende de agro? Porque, como eu falei, o financiamento do agronegócio não é novo. Então, tem gente com 10, 15, 20 anos com experiência do agronegócio. E fazer essa união entre alguém que tem experiência em fundos listados com alguém que tem experiência no agronegócio. Porque a gente tem, hoje, duas pontas. A gente tem gestoras com experiência em fundos listados, mas que não tem experiência no agronegócio, e aí é interessante que ela traga alguém do agronegócio. E a gente tem caso do agronegócio que viu que está existindo essa modalidade e quer lançar um Fiagro. Mas ele tem experiência com fundos listados ou não? Então, essa casa que é do agronegócio, ela também tem que buscar alguém que veio da Faria Lima para compor esse time. Então, não é só o time, só a gestora, a instituição. Tem que ver também quem é o time de gestão. A gente falou que o fundo imobiliário tem o cotista, o gestor. Esse gestor aqui, ele é um rosto, mas existe um time de gestão ali por dentro. E quem faz parte desse time de gestão? Para o Fiagro, é extremamente importante que a gente saiba quem é o time de gestão. Ótimo. E a gente falou um pouco de rentabilidade, né? 1,5%, brincadeira que você fez com um colega seu. E quando a gente olha hoje para o cenário atual, é claro que isso vai mudando ao longo da jornada. A gente sabe que o Brasil é essa montanha-russa de juros, não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas quando a gente olha para a questão atual, a gente tem uma renda fixa pagando muito bem. Sim. Né? E é claro que a gente sabe que a gente tem um perfil muito mais conservador muitas das vezes, e acaba que a gente sempre é comentado, o país dos rentistas, enfim, tudo mais. Quais seriam as principais vantagens hoje para que eu tome a decisão de ir para o Fiagro e não ficar, por exemplo, uma renda fixa pagando tão bem como é que está? É claro que isso vai depender muito de perfil, objetivo, mas quando a gente faz esse comparativo, quais são os chamarizes principais para essa tomada de decisão no seu ponto de vista? Tá, aí cada investimento ele tem a sua característica e para cada pessoa atende ou não. Fiagro é um ativo de renda. Ele faz distribuição mensal. E aqui, antes de dar continuidade, quero deixar um recado muito claro para quem está nos ouvindo. O Fiagro, o mercado exige que ele faça mensal e o mercado faz distribuição mensal. Mas o Fiagro não tem a obrigatoriedade de fazer distribuição mensal de rendimento. Saiba disso. Porém, sim, os que estão negociados em bolsa, eles têm distribuído mensalmente, porque senão não anda. Assim, não adianta ser o único certo. E até um ponto interessante, né? Tem um Fiagro, o EGAF, que ele, durante o ano de 2022 inteiro, ele não distribuiu mensalmente. Ele distribuía trimestralmente.
E aí todas as vezes que existia assim, um questionamento, porque ele era o único que fazia isso, ele explicava, olha, isso aqui não é o fundo imobiliário, o ciclo do agronegócio é diferente. O cara planta hoje, tem que plantar, tem que esperar, depois colher, vender para ele ter dinheiro e pagar o ativo. Então, é um ciclo diferente do imobiliário. E as pessoas olhavam e falavam, entendi, verdade, mas não vou investir não. Eu quero minha renda mensal. E isso é um pouco do que é o mercado. O mercado ele é soberano. Se um ativo, um fiagro, não pagar mensalmente, ele não vai ter liquidez, ele não vai ter cotista. E aí, no começo do ano de 2023 agora, ele informou que iria pagar a distribuição mensal. Ele informou em um mês, no mês seguinte, ele aumentou de, assim, 1.000 cotistas, ele tinha 1.400, no próximo mês já estava com 2.400, depois já chegou a 3.000 e alguma coisa, só porque ele começou a pagar mensal. Então, é algo que não é obrigatório, mas o mercado faz com frequência. E aí, pela sua pergunta, era assim, se faz sentido, para quem faz sentido. Então, o fiagro é um ativo de renda. Ele vai te dar renda todo santo mês. Se você pensa em algum momento se aposentar e viver de renda, o fiagro é uma possibilidade. Todos os meses ele vai estar te dando renda isento de imposto de renda. Até agora. E aí você pode falar, Danilo, mas será que quando eu me aposentar vai continuar? Não sei. É aquilo que eu falei anteriormente. Enquanto houver a isenção de imposto de renda, vai ter esse fantasma de será tributado em algum momento. Então, são perfis e objetivos diferentes. Se o teu objetivo é ter renda, fiagro faz sentido e é um dos pontos fortes para quem investe. Se o teu objetivo é não mexer no dinheiro, tem pessoas que não conseguem se controlar, se ela tiver o acesso ao dinheiro, ela torra, bota em uma renda fixa que tenha prazo de vencimento e que não tenha liquidez, e para aquela pessoa pode fazer sentido. Fiagro, ativo de renda. Ótimo. E também tem a questão não só da renda, né? Mas da possível valorização do ativo, né? Então você consegue... Lógico, não é a principal característica, mas você pode ganhar nas duas pontas também, né? Hoje, a gente tem o fiagro muito mais de recebíveis, que segue basicamente a linha dos fundos imobiliários de recebíveis. E fundo de recebível, ele não tem muito da forma que distribui hoje, tá? Essa valorização, porque normalmente eles distribuem tudo. Assim, rendeu tanto, ele vai e distribui. Ele não faz o acúmulo e vai corrigindo a inflação. Então, se você vê um fundo aí vis-a-vis um fundo de recebíveis, tá? Você vai ver que ele iniciou com 100, passou 10 anos, ele tá R$ 100,40 ou R$ 99,90. Por quê? O que mudou foi só basicamente ali a cada emissão, que aumentou um pouquinho ou reduziu um pouquinho, e marcação a mercado, que movimenta o preço. Aí quando você olha para um fundo de tijolo, que hoje a gente não tem fundos que ainda estão investindo dentro, de fato, em uma fazenda ou em um armazém do agronegócio, você vai ver que existe esse crescimento de fato, porque o imóvel valoriza. Então, lembrando, fundo imobiliário, o que é o valor patrimonial? É o que está dentro do fundo. Então, se eu compro um imóvel e depois de alguns anos ele valorizou, você vai ter um aumento. E no caso do fiagro, se eu compro uma fazenda e com o tempo ela valorizou, eu tenho esse ganho de capital. E para a fazenda, acho que é até um ponto que vai valorizar bastante, porque a gente tem toda agora essa questão ASG, né? Toda essa preocupação com o ambiental. Então, uma fazenda que já tem a licença, já está sendo produtiva, ela não é facilmente assim encontrada. É um campo aberto que, de fato, tenha todas as licenças para atuar. Então, olhando para o momento atual hoje, do fiagro, o ganho de capital ele não vai ser tão expressivo. É muito mais fácil que a gente tenha uma renda maior ou uma renda menor no decorrer dos ciclos econômicos. Mas quando começar a ter fiagros de terra, de fato, vai ter essa linha de tanto o rendimento quanto a valorização do ativo. E para a gente já encaminhar para o final, tem alguma gestora hoje olhando para esse cenário ou ainda não, muito pela questão atual econômica que a gente está vivendo e tendo os títulos de dívida sendo mais vantajosos? Assim, tem alguns, mas que não são para investidor geral. E tem o da Suno, o Snag, que é híbrido, né? Tem 2 fazendinhas ali também. Então, ele investe em créditos, mas também investe em terras. Com o passar do tempo, eu imagino que vai ter essa demanda. Mas é aquilo, como a gente falou, o agronegócio ele é um segmento que demanda de muito capital. É uma demanda muito grande. E
como o Fiagro começou agora, o Fiagro é novo para todo mundo. O Fiagro é novo para o mercado de capitais e o Fiagro é novo para o produtor rural. Então, o produtor rural está começando a conhecer e demandando de recursos. E aí, lógico, assim, o mercado vai da onde está tendo demanda. Se está tendo muita demanda por crédito, por financiamento, ele vai naquela direção. Mais para frente é possível que a gente tenha demandas voltadas para algum outro segmento que seja de fazenda. E aí, na fazenda, tem um ponto muito interessante que, assim, um produtor rural tem muito produtor que é de família. A fazenda é da família, o filho foi criado na família, veio de uma família humilde, a produção deu certo, e aí, dado momento, ele decide que não quer mais. Ele vem para o capital, estuda, vira doutor e quer viver a vida por aqui. Quando os patriarcas da família acabam falecendo, tem muito de fazenda, de terra degradada, né? Terra que, como foi abandonada, ela precisa de cuidados novamente para ela tornar a ser produtiva. E assim, como eu falei, né? Fertilizantes, por exemplo, é algo que você está sempre colocando na terra para ela ser produtiva. O cultivo profissional não é assim, você não é uma semente que você chupou uma manga, jogou lá e vai nascer. Ou uma melancia, pegou os caroços. Não, a semente ela é tratada, ela tem as propriedades biológicas e químicas necessárias para ter um bom desempenho. O terreno também ele é fertilizado para isso. Então, ao passo que vai deixando de utilizar, ela acaba perdendo valor. E aí eu acho que mais para frente a gente vai ter esse olhar mais para fazenda. Mas hoje, com a demanda por crédito, o fundo está indo por essa linha. Ótimo, beleza. Danilão, acho que a gente conseguiu permear por todas as áreas de Fiagro aí, né? Falando um pouco de cada setor. Acho que é um assunto que todas as vezes vão ter novas atualizações, a gente pode sempre falar sobre isso. Mas como é padrão aqui, a gente queria te agradecer por esse episódio, né? Acho que já trouxe pelo menos uma noção do que é o Fiagro pra galera que não entende. Eu vou deixar também aqui as redes sociais do Danilo. Cara, vai lá, perturba ele, mano. Vai lá, segue, pergunta, tira dúvida, né? Se ele não te responder, pergunta de novo, né? Porque é melhor você perguntar para ele novamente. Mas, cara, obrigado pela participação. O Danilo é analista da Ticker, a gente vai deixar também aqui o link da carteira recomendada, caso você queira, né? Então, é um parceiro nosso aqui do canal, a gente sempre compartilha, troca uma ideia. Então, cara, obrigado pela participação. E como é padrão nosso aqui, eu queria que você deixasse a indicação de um comentário, cara. O que você pode deixar de aprendizado para essa galera que tá assistindo a gente? E, novamente, a indicação de um livro que eu sempre esqueço de deixar para você separar. Então, você separa agora e fala. Não vale para rico, pai pobre, tá? Tá. Pai Rico, Pai Pobre é um clássico. Da última vez que eu vim aqui, eu falei O Homem Mais Rico da Babilônia. Que também é outro. E que eu realmente recomendo muito a leitura, porque é uma leitura simples, né? Assim, a gente tem que entender que a realidade do brasileiro é ler pouco. Lógico que o teu público que tá ouvindo isso aqui, tá ouvindo até agora, não é o público que tá na média. Tá acima da média, né, naturalmente. Mas, assim, não sei se tem esse hábito de ler. O Homem Mais Rico da Babilônia é mas para fazer um livro diferente, né, do episódio passado, Você e Seu Dinheiro. É um livro que tem, assim, fala bastante sobre esse planejamento financeiro, como lidar com o dinheiro. Ele não é um livro de investimento específico, de um ponto específico de investimento, mas ele acaba abrindo bastante a mente para as pessoas. E ele tem diversos gráficos feitos em guardanapos. E é muito, muito provável que você já tenha visto as imagens desses guardanapos em algum lugar e não sabe de que livro que é. E o livro é Você e Seu Dinheiro. Então é um livro que eu indico fortemente. E a outra é uma frase, né? Deixa um recado pra galera que tá assistindo a gente até agora, né? Então você que tá aqui até agora, muito obrigado. Lembrando que o link do livro fica disponível também aqui na nossa biblioteca. Em breve a gente vai lançar no nosso site, mas o site já tá pronto, é disciplinafinanceira.com.br, mas em breve terá a biblioteca com resumo do livro e link caso você queira adquirir, beleza? Então, Danilão, pra gente fechar, deixa um recado pra galera aí e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com o máximo número de pessoas. Conto com você, hein? Coragem, disciplina e paciência. Acho que são pilares que te levam a ser bem-sucedido em diversas áreas. Isso no investimento. A gente vê uma turma muito imediatista. E por que as pessoas caem no golpe da Ferrari, do trade? Porque ela quer o dinheiro amanhã. Então, tenha paciência,
tenha a disciplina de estudar, tenha a disciplina de buscar informações de fontes confiáveis, porque a gente tem também, infelizmente, muita gente nesse mundo agora fazendo fraude, né? Em diversos sentidos. E muitas pessoas caindo nessas fraudes porque elas querem dinheiro rápido, porque elas querem um retorno muito imediato. Então, confia no processo. A curva de aprendizagem, ela tem como acelerar, mas ela demanda tempo. Você não vai ser um expert de um dia para a noite. E se tem pessoas que estão há 10 anos estudando e estão tendo cautela, talvez a tua confiança de que você está fazendo a coisa certa não esteja bem alinhada com a realidade. Então, um pouco de paciência nesse processo de investimento e no processo da vida, né? Eu acho que é um ponto importante. A coragem também é fundamental. Isso serve para começar a investir. Tem pessoas que olham, ouvem bastante sobre investimento, mas não tem coragem de dar o primeiro passo. Tem pessoas que querem fazer a transição de carreira, mas não dão o primeiro passo. Tem pessoas que querem fazer tantas coisas, têm capacidade de fazer, mas não tem coragem de fazer. Então, coragem é importante no processo também. Coragem, disciplina e paciência, com certeza, com esses pilares, para ter sucesso em diversas áreas da sua vida. Ótimo, perfeito. Depois desse recado aqui, galera, muito obrigado. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, não acredito nisso até agora, mas se inscreve no canal aí, compartilha também. E nos vemos toda terça-feira, às 11h59. Beleza? Um abraço, até a próxima. Fui, valeu!